powerful is the Cox network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. Segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Cast News, o podcast semanal que em 15 minutos deixa você informado sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. A queda de 10% na audiência e nos downloads de podcast em setembro. Uma pesquisa que levantou as tendências da indústria do podcasting segundo jornalistas, estratégias e dicas para monetização de podcasts e o início da venda dos ingressos para o Spotify Podcast Festival estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 36ª edição do Cast News. E a gente começa essa edição falando sobre os dados mais recentes da Podtrac, que todo mês faz um levantamento da audiência dos podcasts norte-americanos e também avalia os principais players do mercado. De acordo com o levantamento de setembro, a audiência e os downloads de podcasts nos Estados Unidos sofreram uma queda de 10% em comparação ao mês de agosto. A iHeart Podcasts continua sendo a principal plataforma de publicação de podcasts, mesmo que a audiência mensal tenha diminuído dos 37 milhões do mês de agosto para 32 milhões em setembro. Os downloads também caíram de 420 milhões para 387 milhões no mesmo período. E a gente está falando aqui de muitos e muitos milhões. É incrível esses números com 20 anos de podcast, eu não canso de me surpreender. A Wondery está no primeiro lugar das redes em vendas, mas também teve queda na audiência, já que passou de 27 milhões de ouvintes em agosto para cerca de 24 milhões em setembro. Em resumo, no último mês ninguém saiu ganhando. Toda a podosfera americana sofreu uma baixa, mas isso não é motivo para preocupação. Vale lembrar que em setembro não só foi o aniversário da tragédia do World Trade Center, que é um marco simbólico para os Estados Unidos, mas também é o mês da campanha de Setembro Amarelo. Nessa época o consumo de conteúdo dá uma esfriada mesmo, e também nos Estados Unidos recentemente acabou a greve dos roteiristas, o que também teve um impacto na nossa indústria. No ano passado, a baixa de setembro foi de 5%, mas a mídia voltou a crescer em outubro e o esperado é que esse ano isso volte a se repetir. De acordo com uma pesquisa da MudRack realizada com mais de 2.000 jornalistas, 39% dos jornalistas que são podcasters se concentram na cobertura de política, 34% no entretenimento e 29% em arte e cultura, o que mostra uma grande versatilidade desses profissionais na criação de conteúdo, cobrindo várias áreas diferentes. A pesquisa também levantou que 35% dos podcasters entrevistados esperam crescimento na indústria de podcasts em 2024. No aspecto das redes sociais, a maioria dos entrevistados disse que planeja aumentar a sua presença no LinkedIn e YouTube e reduzir a sua atividade no Facebook. O Facebook já acabou, né? O Twitter ou X é um caso à parte. 95% dos podcasters usam a plataforma todos os dias para promover o seu conteúdo e acompanhar notícias. Só que mais da metade considerou abandonar o site em 2022. Por que será, né? Por fim, a pesquisa também levantou dados sobre a renda anual dos jornalistas podcasters. 86% deles declarou que ganha menos de $40 mil por ano, então muitos deles veem o podcast como um projeto paralelo aos seus empregos principais. Quem nunca, né? E na última quarta-feira, a Auphonic lançou uma nova funcionalidade que faz remoção automática das expressões de preenchimento durante a edição de áudio.
Se você não sabe o que são expressões de preenchimento, e até hoje eu também não tinha ouvido falar nesses termos, eu vou explicar aqui. É defeito de fala mesmo, tá? São aqueles tá? Que a gente faz quando tá falando para preencher as lacunas entre um pensamento e outro, e essas expressões também são chamadas de marcadores de discurso. É um jeito bonito para falar que a gente tem muito erro para cortar. Enfim, essa funcionalidade não se aplica a conteúdos em vídeo, só em áudio, claro, né? Porque sincronizar esses cortes de imagem e áudio seria virtualmente impossível. Um dia, quem sabe, mas por enquanto ainda não. Até o momento já foi feito o teste da ferramenta em inglês, alemão, espanhol e francês, mas a Auphonic está incentivando os usuários a fazerem testes em outros idiomas e deixar feedbacks para melhorar o algoritmo. Eu quero ver como é que esse algoritmo vai fazer a mágica da fonoaudiologia que a gente consegue fazer na edição manual. Me mostrem. Ainda em notícias da semana. Dia 21 de outubro, o Dia Nacional do Podcast, dia que o podcast vai completar 19 anos no Brasil. A cidade de São Paulo vai ser palco do Podcast Experience Summit. E, pelo que eu fiquei sabendo, parece que um tal de Léo Lopes aí, que por acaso sou eu, olha só que novidade, vai palestrar nesse evento sobre a importância do áudio no podcast. Vou falar sobre isso sim. Podcast em vídeo tem crescido bastante, mas o podcast 100% em áudio continua aqui firme, forte, crescendo, mesmo 20 anos depois da sua criação, com um público fidelizado e um potencial que não pode ser ignorado por aqueles que estão começando agora e conhecem muito pouco ou quase nada da sua história. Então, vou lá para falar sobre isso. Durante o evento, os participantes vão ter acesso a palestras e painéis com grandes figuras da podosfera brasileira, as novas caras, os novos rostos dessa podosfera em vídeo do Brasil, aprender também sobre as últimas tendências e também conhecer outros produtores de podcast, mesacast, videocast, enfim, para fazer aquele networking. E para você aqui, ouvinte do Cast News, a gente conseguiu aquele desconto maroto de 30%. Geralmente eles dão 20%, pra gente especialmente um desconto de 30%. Então na hora de se inscrever, você coloca lá o cupom CastNews30 que você vai ganhar automaticamente 30% de desconto na sua inscrição. Para saber mais e garantir a sua inscrição, visite o site oficial do evento em podcastexperience.com.br. A gente tem falado aqui no Cast News sobre a tendência de mercado, que é a tradução de podcasts, e agora foi a empresa Podcast One que começou a traduzir os seus podcasts para o espanhol, começando com o programa Bad Bad Thing, da jornalista Bárbara Schroeder. A ação vai ser feita através de uma colaboração com a Rask AI, na intenção de atingir um novo público em expansão, o hispânico. A tecnologia usada pela Rask AI é muito parecida com aquela que a gente mencionou do Spotify no episódio da semana passada. Clonagem da voz original do apresentador e adaptação para a língua escolhida sem a necessidade de voice-over. Voice-over é como a gente chama o que seria a dublagem para o vídeo, é o voice-over para o áudio. A segunda temporada do Bad Bad Thing já está disponível, por enquanto, só em inglês. E o YouTube Music introduziu no último mês uma nova função, a de baixar automaticamente os episódios de podcast para serem ouvidos offline. O download automático acontece quando o usuário está conectado a uma rede estável de internet, sem fazer uso dos dados de internet no caso de celulares e outros dispositivos móveis. A novidade, porém, ainda não ofereceu nenhuma maneira de remover o episódio baixado da lista de podcasts, ou seja, se você baixa e ouve um episódio, ele fica depois ali parado como reproduzido, mas sem sumir da sua lista, o que não é nem um pouco conveniente, né? Por enquanto, o recurso está sendo implementado aos poucos e foi testado na versão 6.21 do YouTube Music para Android e iOS. Ainda dá tempo da plataforma corrigir os bugs antes da ferramenta ficar disponível para todos os usuários, se ela quiser, né? E mais...
E nas dicas de produção da semana, as opiniões profissionais vieram de ninguém menos do que o ChatGPT. Olha aí, nosso novo colaborador. A ferramenta, que pode ser usada para vários propósitos diferentes na produção de um podcast, também pode levantar alguns pontos negativos que devem ser evitados, segundo os ouvintes de podcast. Apresentações compridas sem motivo, excesso de anúncios e mau comportamento dos apresentadores foram algumas das práticas que a inteligência artificial considerou prejudiciais à experiência. Claro que essas não são as únicas observações a se fazer, afinal de contas a máquina só pode replicar a experiência humana até certo ponto, mas sempre vale a pena tomar um cuidado extra para não cometer erros evitáveis. Então, não deixa de conferir a matéria na íntegra, porque os insights podem ter vindo de um robô, mas a curadoria do conteúdo foi feita pela nossa equipe, que é bastante humana. E por falar em conteúdo, se você é produtor independente de podcast, eu tenho quase certeza que você não recusaria a chance de monetizar o seu programa, não é verdade? Então, foi pensando nisso que o nosso amigo Samuel Leite escreveu a coluna dele dessa semana lá no portal do Cast News. O tema é justamente esse: estratégias e dicas para transformar a sua paixão em lucro. Confere lá, porque a explicação do Samuel sobre Media Kits foi muito didática e certamente vai te ajudar a monetizar o seu podcast com muito mais agilidade. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia. Depois de uma semaninha de suspense, o Spotify divulgou os nomes dos podcasters que vão participar do evento Spotify Podcast Festival, que vai acontecer no dia 4 de novembro no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo. Entre os participantes confirmados estão o Alexandre Ottoni e o Dave Pazos do Nerdcast, do Jovem Nerd, o Mano Brown, do Mano a Mano, a Marcela Ceribelli, do Bom Dia Óbvios, e vários outros nomes de peso que você pode consultar lá no portal do Cast News. Lá tem a lista completa para você. Os ingressos, sim, esse evento precisa comprar ingresso, estão à venda no site Ingresse por R$50 a entrada inteira e R$25 a meia entrada. Então, se você planeja ir lá no evento, já garante o seu ingresso, porque o Instituto Tomi Otaki é sujeito à lotação e os ingressos podem esgotar a qualquer momento. E no dia 28 de outubro, o pessoal do Mundo Freak vai fazer uma festa de Halloween à fantasia, com direito a apresentações ao vivo, discotecagem e várias surpresas para os ouvintes do podcast. O evento vai acontecer no Bar e Teatro Nossa Merda, no bairro Campos Elíseos, em São Paulo. Se você é um dos fãs dos casos insólitos, dos mistérios e das conspirações do Mundo Freak e não quer deixar de participar dessa festa, os ingressos já estão à venda no site Simpla, no valor de R$75. A Trovão Mídia, comandada pela Ana Bonomi e pelo José Orenstein, é uma produtora conhecida por ter lançado em parceria com a revista Piauí o podcast Alexandre, que alcançou o primeiro lugar nos principais rankings do Brasil logo na sua estreia. A equipe do Cast News conversou na última semana com a Ana e o José sobre a trajetória da produtora, os meses de trabalho investigativo que resultaram em Alexandre, os planos da Trovão Mídia para o futuro e muito mais. Eles já deram a previsão de que 3 podcasts vão ser lançados ainda este ano e tem mais 3 previstos para 2024. Então não deixa de conferir a entrevista completa lá no portal do Cast News. Sobre lançamentos. A nova campanha de financiamento coletivo Tesouros de Ganor garantiu um novo recorde para o Jovem Nerd. Apenas 10 minutos após o seu lançamento, na última sexta-feira, dia 6, a meta inicial de R$500 mil foi batida. Em apenas 32 minutos, a campanha já tinha ultrapassado a marca de R$1 milhão e até o final do dia várias das metas estendidas já tinham sido atingidas. No momento da gravação desse texto, a campanha já tinha arrecadado mais de R$2.200.000. Tesouros de Ganor é baseado nas 2 sagas medievais do Nerdcast RPG e traz recompensas para os apoiadores que vão desde livros e graphic novels
brinquedos até colecionáveis. A campanha retrata a história de um grupo de guerreiros enfrentando criaturas mágicas para salvar o reino de ameaças perigosas. A campanha anterior do Jovem Nerd, Nerdcast RPG Coleção Cthulhu, iniciada em 2020 e encerrada em fevereiro de 2021, já tinha conseguido vários recordes. A meta inicial de R$300 mil foi batida em exatos 34 minutos e 32 segundos e a arrecadação total somou mais de 8 milhões e meio de reais. Com 20 mil apoiadores de 34 países, a campanha bateu 2.839% da meta e se tornou a maior campanha de financiamento coletivo de um projeto criativo na América Latina. Para participar da campanha Tesouros de Ganor e garantir as suas recompensas, é só acessar o site ganor.com.br até o dia 10 de novembro. E nessa edição também tem lançamento de equipamentos. A Shure lançou o SM7DB XLR, uma versão atualizada do microfone SM7B, projetada para podcasters, streamers e vocalistas. A principal novidade do microfone é a inclusão de um pré-amplificador integrado que oferece um ganho de até mais 28 decibéis, o que elimina a necessidade de um pré-amplificador externo. Para quem não sabe, o SM7B é o Opala 78 dos microfones. Ele come um ganho enorme. Para ele poder ser utilizado de forma otimizada, a gente precisa utilizar um Fathead, um Cloud Lifter, que são ali pré-amplificadores que aumentam o ganho dele. O SM7DB já traz isso incorporado, o que seria uma excelente aquisição. Essa nova versão tem design simples e mantém a cápsula, os interruptores de equalização e os pop filters originais, que são marcas registradas do SM7B. O microfone já está à venda na loja oficial da Shure pela bagatela de 499 Bidens. A versão antiga, o SM7B, meu querido, que eu não abandono por nada, também segue disponível por 399 doletas. E a recomendação nacional desta semana é o audiodrama O Mistério da Fazenda Vita, produzido pela Radiofobia Podcast Network em parceria com a Rede Geek e com o selo Podosfera Originals. A história original se passa ao redor de Michael, um fiscal sanitário em começo de carreira designado para uma inspeção de rotina em uma fazenda. Logo, o que parecia ser um trabalho normal e monótono se revela ser um mistério sobrenatural de arrepiar os cabelos. O Mistério da Fazenda Vita será publicado em 4 capítulos toda terça-feira do mês de outubro, começando por amanhã, dia 10, até o seu surpreendente desfecho no dia 31 de outubro, não por acaso o dia do Halloween. É importante você saber que o audiodrama foi sonorizado de forma totalmente imersiva para você mergulhar e sentir cada detalhe da história como se estivesse ali junto com o Michael. Então não se esquece de ouvir com fones de ouvido, beleza? O trailer já está disponível em todos os agregadores de podcast e você ouve ele aqui hoje, excepcionalmente, no Cast News. Mas um clarão consegue filtrar através da vegetação e, por uma fração de segundo, traduz em uma imagem difusa toda a perversidade que emana naturalmente daquele lugar. Aí esse maluco falou pra eu manter distância da mata, porque, acredite se quiser, em algum vale no meio da floresta fica a entrada do inferno. As árvores de contorno enigmático. Esse monte de monstro que não existe. Vai ficar tudo bem, Michael. Agora deixa de frescura e termina logo esse trabalho. Os vales de profundeza insondável. Meu Deus, que porra é essa? Por favor, vai, anda.
Isso não pode estar acontecendo. Anda, caramba! E os vultos de forma indefinida, espreitando por entre os troncos retorcidos das árvores. Droga! Se aqueles demônios devem ficar no carro, como é que eu vou sair daqui? Eu podia te matar aqui mesmo e todo mundo ia negar ter visto ou ouvido qualquer coisa, rapaz. Ó, inclusive aqueles policiais daquele carro. As pernas fraquejam, seus olhos mergulham na completa escuridão. O mundo começa a girar e Michael, pela primeira vez em sua vida, desmaia. Podosfera Originals e Radiofobia Podcast Network apresentam O Mistério da Fazenda Vita. E aqui eu lembro que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News. Se você precisa de alguém para participar de um projeto, ou se você tem um emprego relacionado a podcast e precisa de um profissional, manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br, que essas vagas vão ser publicadas na nossa newsletter, que é enviada 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Além disso, você também pode mandar uma pequena apresentação do seu podcast, o seu Media Kit, o seu press release, e se ele for escolhido, ele vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias desta 36ª edição do Cast News. Lembrando que todas as notícias estão ali publicadas na íntegra no nosso portal em castnews.com.br. Se você espalhar o link deste episódio pelas suas redes sociais, você vai ajudar muito a gente a crescer. Se você assinar ele no seu agregador preferido, mais ainda. E se você avaliar a gente ali com as 5 estrelinhas, tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts, você nos ajuda ainda mais. Você também pode colaborar com a gente se você mandar o seu comentário ou a sua sugestão de pauta em qualquer matéria do portal ou pelo e-mail podcast@castnews.com.br. Nas redes sociais você pode seguir @castnewsbr, e se você quiser receber em primeira mão as notícias assim que elas são publicadas no nosso portal, eu recomendo você entrar no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_br. Ali, assim que as notícias pipocam no portal, elas são distribuídas para você rapidamente. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e eu espero você novamente segunda-feira que vem. Powerful is the Cox Network. So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox. Bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.